níveis. Dois níveis de santificação. Aleluia. Graças a Deus. No livro de Gênesis, vou começar com Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é um texto que nós todos deveríamos conhecer e memorizar. Deus disse aí, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Amém. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. E domine ele, que ele tenha domínio. Então, quer dizer que Deus é um Deus que tem domínio. Ele não podia criar um ser parecido com ele sem domínio. Aleluia. Sem que o homem tenha domínio. Deus é um Deus que tem domínio. Então, ele ao dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, estava dizendo, vamos criar um homem na nossa espécie, segundo a nossa espécie, segundo a minha espécie. Deus criou o homem segundo a sua espécie. O homem é da espécie de Deus. Uma espécie é um grupo de seres, vamos dizer assim, com características semelhantes. Aleluia. Características semelhantes. E então, se Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, quer dizer que o homem foi criado na espécie de Deus. Aleluia. Então, só esta afirmação, só esta frase é suficiente para você ver que tipo de ser você é. Irmãos, tudo tem a ver com revelação. Quando você tiver revelação, você vai mudar. Você vai mudar. Você não vai se ver um Zé Ninguém, uma criatura medíocre. Deus te criou na sua espécie. Glória ao nome de Jesus. E no livro de João, capítulo 4, versículo 24, é uma passagem muito bem conhecida. Eu vou fazer a citação, vou citar a passagem para os irmãos não perderem muito tempo em procurar. É só talvez tomar nota aí. Jesus disse que Deus é Espírito. Aleluia. Deus é Espírito. Glória ao nome de Jesus. Deus é Espírito. Então, esse Deus que é Espírito, que é inteligente, sábio, não tem princípio, não tem fim. Esse Espírito Supremo, ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, se Deus é Espírito e ele disse, vou criar um homem segundo a minha espécie, então quer dizer que o homem é um Espírito. Só que Deus deu uma roupagem para esse espírito chamado homem. Deu carne para lhe cobrir. Aleluia. Deu carne. Eu tenho dito que o homem é um espírito coberto de carne. Diga, eu sou um espírito. Eu sou um espírito coberto de carne. coberto de carne. Amém? Amém. A essência da vida está no espírito. Vida está no espírito. A essência da vida está no espírito. A verdadeira pessoa, o verdadeiro ser, o verdadeiro você é um espírito que está coberto de carne. Essa carne está viva porque o espírito ainda está lá. No dia que você deixar seu corpo, deixar sua carne, essa carne vai apodrecer. Estamos juntos? Vai se decompor. A carne está viva, nós cuidamos bem da carne. Sabe, o problema é que nós estamos muito conscientes do nosso físico
fomos treinados assim pela vida a acreditar que o real é o que nós estamos a ver com os olhos físicos. Então cuidamos muito bem do físico e muitos não se importam com o verdadeiro ser, a verdadeira pessoa. Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, se Deus é espírito, quer dizer que o homem é um espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Salmos 8, versículo 4. Você pode abrir aí. Salmos 8, 4. 8, 4. Salmos número 8, capítulo 8. Não tem capítulo, mas se eu não falar de capítulo vai ser difícil. Então, capítulo 8, versículo 4. Diz assim: que é o homem para que te lembres dele, ou para que te importes com ele? Estamos juntos, igreja? Que é o homem para que te importes com ele, ou para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Eu estava a ler a cópia que eu fiz para a minha folha. Eu quero ler alguns versículos que vêm antes. Diz assim, no versículo 3: quando contemplo os céus, ou os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? Muitas pessoas já tiveram essa pergunta e até criaram e inventaram suas próprias teorias para se diminuírem a si mesmos, para se desqualificarem. Esse sentimento que nos faz nos diminuirmos a nós mesmos, nos desqualificarmos, é o que impede muitas pessoas de receber de Deus. Davi fez essa pergunta: quando contemplo os céus, quando eu olho para o universo, olho para a grandeza de Deus, Deus tão grande, e o homem, um ser tão pequeno. O que faz Deus se preocupar com um ser tão pequeno? Um Deus tão grande se preocupar com uma criatura tão pequenina? Que é o homem para que te lembres dele, para que o visites. No versículo 5 diz: contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. Pouco abaixo de Deus. Diga: eu fui criado pouco abaixo de Deus. Aleluia. Dá para imaginar, irmãos, qual é o poder desta afirmação? Nós fomos criados pouco abaixo de Deus. Pouco abaixo de Deus. Então nós fomos criados um pouco abaixo de Deus. Então, quando o homem pecou, perdeu as qualidades da natureza divina. O problema foi o pecado. O problema do homem foi o pecado. Quando o homem pecou, ele perdeu as qualidades da natureza divina. E a partir daí já não era mais possível o nosso espírito se relacionar com Deus. Eu disse que fomos criados na espécie de Deus. Todo ser da mesma espécie se relaciona, se comunica, interagem. Não é verdade? Interagem naturalmente, uma coisa natural, porque são da mesma espécie. Aleluia. Os gatos, pela espécie deles, comunicam-se naturalmente. Nenhum gato tem problema em comunicar-se com outro gato. E eu nem entendo qual é a linguagem deles, mas eles se entendem, porque são da mesma espécie. Então, quer dizer, se nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, nós somos criados segundo a espécie de Deus. Então era fácil Deus interagir conosco. Mas quando entrou o pecado, essa comunicação foi quebrada. O homem perdeu a natureza divina. Algo diferente entrou e tomou conta do espírito do homem. Estamos juntos, igreja? Então já não era mais possível o nosso espírito se relacionar com Deus. Deus não podia mais interagir conosco, com o espírito humano, porque Deus é espírito. Então ele só pode se relacionar com o homem através do espírito humano. O espírito humano já não podia responder a Deus.
já não podia responder a Deus. Se Deus tentasse falar algo para o espírito humano, aí não havia resposta. Já não era possível haver comunhão entre o homem e Deus. Já não era possível haver comunhão entre o homem e Deus. Somos seres espirituais. Deus disse no livro de Gênesis capítulo 2, 16: de toda a árvore que está no jardim vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, no versículo 17, diz a Bíblia: no dia em que você comer, você vai morrer no mesmo dia. E nós lemos que fisicamente Adão não morreu no mesmo dia. Então Deus, ao falar da morte, não estava a falar da morte física. Estamos juntos, irmãos? A morte física é secundária para Deus. Deus estava a falar da morte do espírito humano, a perda das qualidades que Deus havia colocado lá dentro. A perda dessas qualidades que haviam de fazer com que o homem não pudesse mais conseguir se relacionar com Deus. É por essa razão, pessoas que ainda não nasceram de novo não podem sentir Deus, não podem falar com Deus, não conseguem amar a Deus, porque para Deus elas estão mortas. Estamos juntos, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus disse: no dia que dela comeres, vais morrer. Então naquele dia Adão perdeu as qualidades da natureza divina e não podia mais ter comunhão com Deus, não podia mais ouvir a Deus, não podia mais se relacionar com Deus. E Adão era o representante de todos nós. Aquilo que aconteceu com Adão é o que eu havia de fazer se eu estivesse lá. Estamos juntos, igreja? Mas a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Efésios, vamos no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Eu estou a preparar os irmãos para compreenderem 2 níveis de santificação. Se eu não explicar tudo isso, os irmãos não vão compreender. 2 níveis de santificação. Efésios, capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz assim: e estando vós mortos nos vossos pecados e transgressões, ele vos vivificou. Ok, vou ler o versículo 5. Na minha tradução não está muito bem no versículo 1. No versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vos vivificou. Essa palavra vivificou significa deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, Cristo, quando recebeu vida, Deus estava a olhar para cada um de nós. Assim como Deus olhou para a humanidade em Adão, Deus olhou para a humanidade em Adão. Quer dizer, em Adão estava a humanidade. Da mesma maneira, Deus olhou também para a humanidade em Jesus. E é assim como Deus vê a humanidade. Deus vê a humanidade segundo Adão e segundo Jesus Cristo. Irmãos, estão a compreender? Essas são realidades espirituais. Deus olha para as pessoas no mundo, não importa qual é a cor da pele, não importa qual é a pintura, mas Deus olha de acordo com o primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, estão a compreender? Então, quando Jesus morre, eu vou mostrar para os irmãos. Quando Jesus Cristo morre, Jesus ele levou a nossa morte. Levou a nossa morte espiritual. A Bíblia diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Então Ele levou os nossos pecados em seu corpo. Levou em seu corpo. Levou a imagem pecaminosa do nosso espírito. Levou em seu próprio espírito. Irmãos, vão compreender?
Então, quando ele leva isso em seu próprio espírito, Deus estava a ver cada um de nós. Porque ele levou os nossos. Então, ele viu a cada um de nós. Então, quando Jesus leva a imagem pecaminosa do nosso espírito, o espírito humano de Jesus tornou-se pecado. É por isso que na cruz do Calvário, Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e ficaram separados. Entenderam? Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Ficaram separados. Então, Jesus, ao levar os nossos pecados, também foi separado. Então, ele morreu espiritualmente. Jesus morreu espiritualmente naquele momento. Então, quando ele morre espiritualmente, em dado momento, o Espírito de Jesus recebeu vida. Quando ele disse está consumado, quer dizer que aquilo que eu devia fazer para pagar pela culpa do pecado da humanidade já estava terminado, estava concluído. Então ele aí expirou, morreu. E a Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra. Então, em dado momento, o Espírito de Jesus recebe vida. Ao receber vida, aos olhos de Deus, o nosso espírito estava também a receber vida. Embora isso se manifeste no momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Só que a obra que permite o nosso espírito ser regenerado foi efetuada há 2000 anos atrás, no momento em que o Espírito de Jesus recebeu nova vida. Não aquela vida que ele teve quando levou os nossos pecados. Quando ele levou os nossos pecados, ele tornou-se igual a nós. Tornou-se parecido conosco. É por isso que logo morreu. E para Deus, ele ao morrer, nós todos morremos. Só que isso que Jesus fez se manifesta em nós quando nós aceitamos ele. Quando aceitamos aquela obra que ele fez. Então aquilo que ele fez se torna realidade para nós. É ali onde o nosso espírito recebe vida, acorda e olha para Deus e vê seu Pai. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Irmãos, estão a perceber? É por isso que a Bíblia diz: ele nos deu vida, estando nós mortos. Quando estávamos mortos, ele nos deu vida. Quando estávamos mortos, ele nos deu vida. Louvado seja o nome de Jesus. E explicando ainda mais um pouco para os irmãos compreenderem o que aconteceu com o nosso espírito. Na cruz, Jesus levou a nossa imagem de pecado que estava no nosso espírito. A imagem de pecado estava no nosso espírito. Amém? E levou também a escuridão, porque o nosso espírito não só tinha herdado uma outra natureza, tornou-se escuridão. Tornou-se escuridão. Quando Adão pecou, o espírito humano virou escuridão. Ficou escuro. Eu não estou a tentar aqui falar palavras bonitas ou feias. Não. Estou a falar de realidades espirituais. Se você perguntasse um feiticeiro ou um satanista qualquer aí, e perguntasse com quem se parece um cristão verdadeiro, você vai ver o que ele vai dizer. Vai dizer que não, eles não veem um cristão pela Bíblia que carregam. Há um fogo, há uma luz que emana de dentro deles. Mas antes disso era escuridão. Livro de Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8. A Bíblia diz assim. Efésios 5, 8. Porque antes eres trevas. Algumas traduções dizem das trevas. Não era só das trevas. Não éramos só das trevas. Nós próprios éramos trevas. Éramos escuridão. Mas agora sois luz. Aleluia. Então nós éramos trevas. Quando nascemos de novo, tornámos-nos luz. Porque luz brota no nosso espírito. É essa luz que incomoda tudo que é das trevas. Amém. É por essa razão
que se a gente pôr as mãos em alguém que tem alguma coisa aqui das trevas, essa coisa aqui das trevas vai sair. Aleluia. Sabe como é que eu costumo orar às vezes para mim mesmo? Se alguma coisa, se eu achar que eu preciso orar para o meu corpo, sabe como é que eu costumo orar? Eu ponho a mão no sítio e digo, no nome de Jesus, a vida que está no meu espírito, a vida que não pode ser destruída, flua para esta parte aí. Flua do meu espírito para lá, no nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque há vida no meu espírito, a mesma vida que Jesus tem, o mesmo DNA. Se Deus é meu pai, não conheço nenhum filho que não é parecido com seu pai. Diga, eu sou filho de Deus, sou uma nova criatura, sou da espécie de Deus, não nasci para ser derrotado, não nasci para ser derrotado, não nasci para perder, sou da categoria de Deus, sou da espécie de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, para Deus era como se outra pessoa tivesse ressuscitado. Aquele que morreu por causa do pecado e pela culpa do pecado. Aquele que ressuscitou é uma nova criação, sem pecado. Deixa eu explicar da seguinte maneira, próximo. Se Jesus tivesse só morrido, então significava que ele havia pago pela culpa dos nossos pecados. E sabe o que nós havíamos de ser? Havíamos de ser simplesmente pecadores perdoados. Entenderam? Havíamos de simplesmente ser pecadores que foram perdoados. Um criminoso que foi perdoado só, mas que continua com a natureza de criminoso. Irmãos, estão compreendendo? Seremos simplesmente um criminoso que foi perdoado. Alguém pagou calção, mas a natureza de criminoso ainda continua. Só que Jesus morreu e depois ressuscitou. Ao ressuscitar, estava a representar uma nova vida, começo de uma nova vida, diferente daquele ou daquela vida que acabou na morte. A ressurreição representa nova vida, diferente daquela. É por isso que Jesus, ao morrer, ressuscitar, não morre mais. Porque é uma nova vida. A ressurreição representa uma nova vida. Então, o que nós somos? Sabe, algumas pessoas ainda não perceberam. Nós não somos pecadores. Eu não sou um pecador. Sou um justo. Aleluia. Sabe, a igreja durante muito tempo nos ensina, não, nós somos pecadores, somos pecadores. Não, não somos pecadores. Lê bem a Bíblia. Eu vou te ajudar a ler bem a Bíblia hoje, a compreender a Bíblia. Quando alguém nasce de novo, já não é mais um pecador. É um santo justificado. Aleluia. Jesus, se tivesse só morrido, então nós seríamos pecadores perdoados. Mas ele não só morreu, ressuscitou para a nossa justificação. E eu já expliquei o que significa justificação. Significa ser declarado inocente. Para alguém ser declarado inocente, não tem que ter culpa, não tem que ter pecado. Então, nosso espírito foi gerado de novo sem pecado. Então, não somos mais pecadores. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 6. O livro de Romanos é um livro muito rico nesse assunto. O apóstolo Paulo, ele procurou explicar essas coisas, mas por causa do nível de compreensão, ele dizia às vezes, olha, eu estou a tentar trazer argumento humano. Quer dizer, ele percebeu que o nível de entendimento não era apropriado para entender essas coisas. Havia os judeus que também criavam problemas, e era uma guerra muito grande. A lei, a perseguir. Então o apóstolo Paulo lutou muito para as pessoas compreenderem o que nós somos, o que Jesus nos tornou. Quando você perceber isso, você não vai mais ser derrotado.
Romanos 6, no versículo 18, já viram? Diz assim: fostes feitos servos da justiça. Justiça. O preço que foi pago na cruz do Calvário trouxe justiça, tá? Justificado. E a Bíblia diz assim: depois de libertos do pecado. Fomos feitos servos da justiça depois de sermos libertos do... Quando é que nós somos libertos do pecado? Se você nessa lutar contra o pecado, que Deus sempre liberto do pecado. É por essa razão, muita gente não entendia a Bíblia. Ao ler isso, você que não entendia. A Bíblia diz, ao dizer é uma vez, ou temos sido libertos do pecado, está falando do nosso espírito. Nosso espírito já foi liberto do pecado. Estão entendendo? Eu quando li esse versículo eu não entendia, mas libertos do pecado, eu estou lutando contra alguns aqui. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Glória ao nome de Jesus. Fomos libertos do pecado. A Bíblia está falando do espírito humano. O espírito humano já foi liberto do pecado. Porque o pecado era algo espiritual. Quando Deus disse, no dia que você comer vai morrer, Adão não morreu fisicamente. Morreu espiritualmente. E ao sermos libertos do pecado, fomos libertos do pecado que estava no nosso espírito. Ao nascermos de novo. Veja o versículo 22. Diz assim: agora, no entanto, já que fostes libertos do pecado... Diga, eu fui liberto do pecado. Eu fui liberto do pecado. Aleluia. Amém. A Bíblia diz, eu vou repetir. Agora, no entanto, já que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, colhei fruto para a santificação, cujo fim é a vida eterna. Colhei fruto para a santificação. Aleluia. Amém. Quer dizer, depois de sermos... eu não sei se vocês estão a entender. Depois de termos sido libertos do pecado, o fruto agora, depois de ser liberto do pecado, é a santificação. Então, primeiro é seu espírito é liberto do pecado. Agora, o fruto que teu espírito vai produzir depois de ser liberto do pecado é a santificação. Entenderam? Louvado seja o nome de Jesus. No livro de... Vamos ler 1 Coríntios. Acho que vamos entender um pouco mais lá. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro livro aos Coríntios. Capítulo 6. O apóstolo Paulo falou isso há muito tempo, mas durante anos, as pessoas não estavam entendendo o que ele disse. Talvez durante séculos. Durante séculos. Por quê? Por que as pessoas não estavam entendendo? Porque estavam a pensar que o pecado era algo físico. Pecado é algo espiritual. Diga, 2 níveis de santificação. Esse fruto vem por causa de quê? De ser liberto do pecado. Sabe, nós líamos esses versículos, não entendíamos. Por quê? Porque estávamos a lutar contra o pecado. É por essa razão que as pessoas pensavam, ser santo custa. Paulo está falando de uma coisa aqui que achei de outro nível aqui. Santificação é fruto, é resultado. Irmãos, estão a compreender? Louvado seja o nome de Jesus. Ok, agora vejam aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis que os injustos... Primeira coisa, injusto não sou eu, nem é aquele que nasceu de novo. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, pessoas sem regra, vivem de qualquer maneira, fazem qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de pecado, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados é aqueles que se fazem de mulheres, homem que se faz de mulher. Nem os efeminados, nem os sodomitas, os homossexuais, nem os ladrões,
nem os irmãos, não sou eu que estou a falar, isso é a Bíblia. Nem os ladrões, nem os avarentos. Sabe avarentos que faz? O avarento nunca dá dízimo. Avarento nunca dá aos pobres. Um avarento ama mais o seu dinheiro do que as pessoas. Prefere ver alguém a morrer e o dinheiro ficar guardado. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem, na tua tradução de alcoólatras, nem os mentirosos, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. Ok. Versículo 11 diz o quê? E tais fostes alguns de vós. Quer dizer, alguns de vocês entravam numa dessas categorias. O que Paulo está dizendo? Quer dizer que agora vocês não estão nesta categoria. Amém. Aleluia. E tais fostes alguns de vós. E diz mais. Mas fostes lavados. Aleluia. Fostes lavados. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso que a Bíblia está dizendo aqui, fostes lavados, fostes santificados e justificados. Está a falar do ato que acontece no novo nascimento. Aleluia. Amém. E depois o fruto qual vai ser? A santificação. Diga, 2 níveis de santificação. 2 níveis de santificação. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, estão a compreender? Amém. Deixa ir mais além. Romanos ainda. Romanos no capítulo 4. Deixa eu mostrar mais algumas coisas. Vamos voltar para Romanos. Eu acredito que se você pegar essa revelação, quando você estiver a ler o Novo Testamento, vai ficar muito fácil. Amém? Vai ficar muito fácil. Aí você não vai estar a chorar para Deus fazer-te favores. Deus já fez. Já te fez um grande favor. Aleluia. Já te fez um grande favor. Ele já nos fez um grande favor. Glória ao nome de Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 25. Diz assim: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ok, quando ele morreu, nossas transgressões acabaram. E ressuscitado para a nossa justificação. Então, quando ressuscitou, quer dizer que não só a nossa multa foi paga. Ele ressuscitou para nós sermos declarados inocentes. Glória ao nome de Jesus. E no capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, ao crermos então naquilo que Jesus fez, nós somos declarados sem culpa, inocentes. Ao sermos declarados inocentes, temos paz com Deus. Quer dizer, inimizade com Deus já acabou. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Veja só o que diz aí. Romanos 6, 4 até o versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. O batismo simboliza a nossa união com Jesus na morte. Então, fomos sepultados com Ele. Fomos sepultados com Ele na morte. Para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos em quê? Em novidade de vida. Em novidade de vida. Novo tipo de vida. Esta vida está no nosso espírito. Está dentro daquele que nasce de novo. Glória ao nome de Jesus Cristo. Sabe, essas coisas não são teorias, são coisas tangíveis que se sentem. O mundo espiritual é real e você pode pegar o mundo espiritual através dos sentidos espirituais. Você pode apalpar o mundo espiritual através dos seus sentidos espirituais. Assim como você está muito consciente do físico, você pode ficar consciente do espiritual quando o seu espírito receber vida.
e ser fortalecido e crescer espiritualmente, você vai ficar mais consciente do mundo espiritual. Glória ao nome de Jesus. Deus nos criou seres espirituais, nos deu um corpo físico, porque a vontade dele era que o homem operasse nas duas dimensões, espiritual e física. Quando Pedro estava em sua casa, lá estava hospedado numa casa, estava com fome, acreditamos que devia estar em jejum. Então teve um arrebatamento dos sentidos, quer dizer que os seus sentidos entraram na outra dimensão e ficou consciente de outras realidades. Ele viu um lençol a descer com vários animais e Deus disse, mate e come. Ele disse, não Senhor, eu nunca comi nada impuro. E Deus disse, não diga impuro aquilo que Deus santificou. E depois aquilo foi recolhido para o céu. Era uma realidade espiritual. Logo que Pedro voltou para a realidade física e ficou consciente da casa onde estava. Quando ele entrou na dimensão espiritual, perdeu noção do mundo natural. Mas depois voltou para a dimensão física. Nós temos 2 pares de cada sentido. Quer dizer, além desses olhos tem outro, mais outro par. Além desses ouvidos temos outro par. Glória ao nome de Jesus. Eles funcionam na dimensão espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. E os seus sentidos espirituais só podem começar a funcionar quando você nascer de novo. Quando Deus te dar a sua própria vida. Aí vai começar a operar. Eu falei livro de Romanos. Eu leio Romanos capítulo 6. Lemos o versículo 4. Versículo 5 diz assim. Versículo 5 diz assim. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Sabe quem é esse velho homem? A natureza pecaminosa que estava no nosso espírito foi crucificado. Aleluia. Para que o corpo do pecado fosse destruído. Agora, se a Bíblia diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse destruído, o que nos faz pensar que ainda somos pecadores, se não temos mais o corpo do pecado? O corpo do pecado que está a Bíblia referir nesse versículo, está falando do corpo espiritual do pecado. Okay. Se a Bíblia diz foi destruído, então não existe. Aleluia. Eu vou repetir. Sabendo que o nosso velho homem, qual é o velho homem? Que estava no nosso espírito. Não está falando da carne não, porque nós temos a mesma carne. Desde que você nasceu de novo, não está com o mesmo corpo? Não tem as mesmas orelhas? Sua identidade física mudou? Não. Agora, do que a Bíblia está falando aqui, que foi destruído? Do corpo espiritual do pecado. Amém? Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Não tem como sermos escravos do pecado, porque a essência do pecado, aquilo que alimentava o pecado, dava força ao pecado, foi crucificado e foi destruído. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. É por isso que não consigo mais pecar, não anima a pecar, mas antes animava a pecar. Antes do novo nascimento, animava a pecar. Gabávamos dos nossos pecados. Segunda-feira era dia para cada um exibir o tipo de pecado que cometeu. Principalmente se for no local de trabalho. Olha que passaste no final de semana. Ei, nós caímos de beber. Ei, estávamos com umas damas. Ei, nós gastamos uns 20 paus, pá. Bebemos até amanhecer. E outras coisas piores. Eu estou a papar, porque não convém falar essas coisas aí. Mas quando nascemos de novo, o corpo espiritual do pecado foi destruído naquele momento. E aí não temos mais prazer de pecar. Porque a semente do pecado, a essência do pecado foi removida.
Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é bom. Jesus é bom. A Bíblia diz para que não sejamos mais escravos do pecado. Agora, o segundo nível de santificação. Vimos o primeiro nível de santificação, onde o nosso espírito é gerado de novo, sem pecado. E agora, o fruto que devemos produzir no nosso caráter, no nosso comportamento. O segundo nível de santificação, irmãos, é, como posso dizer, é o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. O domínio do novo homem na nossa maneira de pensar e viver. O novo homem que é o nosso espírito, dominar o nosso caráter. É por essa razão que, por exemplo, quando nós jejuamos, quando estamos a crucificar a nossa carne, sentimos mais da realidade da vida de Deus que está no nosso espírito. Ficamos mansos. Por quê? Porque o espírito começa a dominar a carne. Aquela energia, aquela virtude que está no espírito, que parece às vezes que não está lá, por causa de alimentarmos mais a carne. Mas quando a gente começa a fortalecer nosso espírito, a carne fica fraca. Então aquilo que está lá dentro começa a dominar o nosso caráter. Começa a dominar. Porque, irmãos, fomos gerados de novo segundo a imagem de Jesus Cristo. Então aquilo que está dentro começa a dominar o nosso caráter. Começa a dominar a nossa maneira de viver. Aleluia! Amém. Isso é que é santificação. E é um processo. É o segundo nível de santificação. Muitos nascem de novo, são santificados e não entram no segundo nível. E a Bíblia diz: se viver segundo a carne, morrereis. Não está falando de morrer fisicamente, todo mundo morre fisicamente. Está falando de morte espiritual. Você pode vir a morrer de novo. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Santificação é o processo do aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. No nosso caráter. Caráter de Cristo no nosso caráter. É por isso João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja mais visível e não eu. Quando alguém permite que o caráter de Cristo domine seu ser, você vai mudar, você não vai ser a mesma pessoa. É por isso que não há essa história de alguém permanecer no mesmo caráter depois de nascer de novo. É porque a pessoa é preguiçosa. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Você devia ser como Jesus. Aleluia. Você devia ser como Jesus. Então, esse processo de crescimento para sermos mais parecidos com Jesus, na nossa maneira de viver, na nossa conduta, é que é o segundo nível de santificação. Alguém está me compreendendo nesta noite? Amém. Deus é maravilhoso. Ok, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 a versículo 5. A Bíblia diz assim: se pois ressuscitastes com Cristo. Lembra que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, ok? Primeiro nível de santificação. Ao sermos ressuscitados com Cristo, nosso espírito nasce de novo e recebe a justiça de Deus. É declarado santo, inocente. Então, agora a Bíblia diz o seguinte, no segundo nível de santificação: se pois ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Quer dizer, a vossa maneira de pensar tem que ser diferente também. De acordo com aquilo que está no vosso espírito, porque ressuscitaste com Ele. Ah, Deus é maravilhoso. Nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pois estáis mortos. Estáis mortos, já morremos. E a vossa vida, a nova vida que nós temos, está escondida com Cristo em Deus. Então, se a minha vida é da mesma qualidade que Jesus tem, eu não posso ser derrotado. Não posso ter demônio.
Diga, eu não posso ter demônio. Diga, a nova criação não pode ter demônio. Eu sou intocável. Aleluia. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não peca. E depois diz, o maligno não lhe toca. Satanás está tocado outro sítio. Não toca na nova criação. Então, eu vou ler daqui a pouco. A Bíblia diz para nós nos revestirmos, deixar esse intocável dominar o seu estilo de vida, dominar a sua carne, dominar a sua maneira de pensar. Irmãos, o que nós temos no nosso espírito é intocável. Diga, eu sou intocável. Nenhum demônio pode me tocar. Nenhum poder maligno pode me vencer. Aleluia. Não é por acaso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é por acaso que a Bíblia diz que tudo que nasce de Deus, tudo que sai de Deus, vence o mundo. Vence o mundo. Porque já nasce com o DNA de Deus. Nasce com potencialidade para vencer o mundo. Aleluia. Diga, eu nasci de Deus. Eu tenho potencial para vencer o mundo, para vencer o pecado. Eu tenho potencial para vencer o pecado, para vencer a Satanás, para vencer o mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Os mistérios estavam ocultos, estão sendo revelados. Eu vou ler mais ainda. No versículo 4 diz, assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se Cristo é a minha vida, quem vai me tocar? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, está falando da segunda vinda de Cristo em glória, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Com Ele em glória. Uma vez eu disse, nós ainda não imaginamos o que havemos de ser. Já estamos a experimentar o poder de Deus agora, mas o que nós vamos ser? Quando você começar a meditar só no que você vai ser, você vai começar a rir sozinho em casa. Você vai começar a rir, vai ficar feliz. Vós vos manifestareis, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5: mortificai os vossos membros que estão na terra. Mortificar é o segundo nível de santificação. Quer dizer, façam morrer esses apetites que estão na carne. Ao falar na terra, estão a falar coisas da carne. O pecado já não está mais no nosso espírito, está na carne. Então a Bíblia diz dizer, mortifiquem essas coisas que estão onde? Na carne. Sabe? Se nós não tivéssemos o DNA de Deus, o nosso caráter nunca havia de mudar. Mas porque temos, podemos subjugar a carne. Podemos vencer a carne. É por isso que a Bíblia diz, eu vou repetir, todo o que é nascido de Deus, sem exceção, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Quer dizer, a coisa que faz vencer o mundo é colocado no dia que você nasce de novo. No dia que você nasce de Deus, Deus coloca lá coisa para você vencer o mundo. E não há exceção de pessoa. Você pode vencer qualquer doença. HIV-Sida você pode pôr a correr. Você pode expulsar HIV-Sida no seu sangue. Porque o seu espírito não pode apanhar HIV-Sida. Então, se você só saber explorar a vida que está no seu espírito para se manifestar na sua carne, Sida vai fugir. Porque Sida não pode parar da presença de Deus. E você é filho de Deus. Sabe, até o diabo sabia disso e disse para Jesus: se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Porque ele sabia que filho de Deus pode fazer isso. Aleluia! Ele sabia que filho de Deus pode fazer isso. Só que Jesus não podia obedecer a ele. Mas Satanás sabia que filho de Deus pode transformar pedras em pães. Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ler o livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 21 a 24.
Efésios 4, versículo 21. Diz assim: se é que a ele ouvistes, e nele, está a falar de Jesus, fostes ensinados como é a verdade em Jesus. 22. Que quanto à conduta passada, vos despais do velho homem. Sacuda aquilo que tem a ver com o velho homem, que já foi crucificado. O velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que conforme Deus, ou segundo Deus, foi criado em justiça verdadeira e santidade. O novo homem foi criado em verdadeira justiça e santidade. Aqui onde diz revistais, é a mesma coisa que você vestir um fato. A palavra na língua original é a mesma coisa que você vestir um fato e esse fato te cobrir. Você não se vê, só se vê o fato. Está a falar da manifestação no físico da vida interior. Glória ao nome de Jesus. Esse é o segundo nível de santificação. Santificação, em outras palavras, é a mortificação das obras da carne. A mortificação, a eliminação das obras da carne no nosso caráter, através da vida que está no nosso espírito. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Se pelo Espírito. Onde é que está esse Espírito? O Espírito Santo está onde? No nosso espírito. Então, se pelo Espírito eliminarem, é pelo Espírito que nós eliminamos as obras da carne. Porque no nosso espírito há uma outra vida, uma outra natureza. Então essa natureza pode eliminar aquilo que está na nossa carne. Glória ao nome de Jesus Cristo Nazaré. Diga: eu posso. Tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Diga: Senhor, fortalece-me nesta noite. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Amém. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Vamos caminhar para o fim. Romanos 6, 12. Romanos 6, 12. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Diz: portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal. Qual é o corpo mortal que nós temos? Estamos falando desse corpo físico. O nosso corpo espiritual já não morre. O pecado não reina no nosso espírito? Não, já fomos libertos do pecado. Primeiro nível de santificação. Agora, a Bíblia está a falar para aqueles que já nasceram de novo. Já está a dizer para que o pecado não reine no vosso corpo mortal. Não permitam, então está a dizer, não permita isso acontecer. Você pode falar isso para alguém que não nasceu de novo? A ser possível isso? Nada. Para alguém que não foi liberto do pecado, não é possível. Mas para aqueles que já foram libertos do pecado, a Bíblia está a dizer: não deixem o pecado reinar no vosso corpo ou na vossa carne. Não deixe isso acontecer. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Agora, veja só, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Estamos a terminar. Romanos capítulo 7, versículo 22 a 25. Diz assim: porque segundo o homem interior, aquele que nasceu de novo, que foi criado em verdadeira justiça e santidade. Quando isso acontece conosco, o novo homem, o homem interior renascido, anseia pela santificação. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros, ou na minha carne,
vejo na minha carne uma lei diferente. Porque não é só a carne que nasceu de novo. Amém? É o seu espírito que nasceu de novo. E começa a ter prazer na lei de Deus. Mas você vê que a carne tem outra lei que está a lhe influenciar. Há uma outra lei que opera na carne. Porque não é a carne que nasceu de novo. Estamos juntos? Mas vejo em meus membros uma lei diferente, guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo prisioneiro da lei do pecado, que age em meus membros, não no meu espírito, mas na minha carne. Há uma outra lei que combate contra a lei que está no meu espírito e na minha maneira de pensar, que está em linha com a maneira de Deus pensar. Ainda é aí onde começa a guerra, a luta contra a carne. A maneira de vencer o pecado está na carne, é crucificar a carne. E depois diz no versículo 24: miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Quem me libertará desse corpo? Deste? Quem vai me libertar desse corpo, dessa carne? Está a combater contra o meu espírito. O versículo 25 diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu mesmo sou escravo da lei de Deus, ou estou sujeito à lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. A minha carne está sujeita à lei do pecado, mas o meu espírito está sujeito à lei de Deus. E no capítulo 8 diz assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, quer dizer, não obedecem o que está na carne, a lei que opera na carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, que crucificam a carne, para a carne não dominar. Aleluia. Versículo 2 diz: porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Diga: 2 níveis de santificação. 2 níveis de santificação. Os irmãos compreenderam nesta noite? Você está livre do pecado ou não está? Você é um pecador? Não. O que você é? Aleluia. Então, qual é o fruto daquele que foi liberto do pecado? Qual é o fruto que essa pessoa deve produzir? Santificação. Diga: 2 níveis de santificação. Ah, meu Deus, meu Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. No Romanos capítulo 8, eu vou ler nessa tradução que eu tenho, uma tradução em alguns versículos, é uma vez. A partir do versículo 18, diz assim: porque considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos Filhos de Deus. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos Filhos de Deus, pois ela está sujeita a futilidade, inutilidade. A criação está sujeita a essa força, não por vontade própria, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação, a natureza, a criação, será libertada do cativeiro ou da prisão da decadência, para a gloriosa liberdade dos Filhos de Deus. O ar está a ficar cada vez mais fluido, a terra a ficar cada vez mais deserta, tudo a entrar em decadência. A Bíblia está dizendo que a criação está aguardando a manifestação dos Filhos de Deus, porque no dia que isso acontecer, a criação também vai ser liberta da decadência, para que os Filhos de Deus desfrutem plenamente a terra da maneira como Deus criou originalmente. A terra não quis estar como está, não quis estar assim. Então ela está a aguardar a manifestação dos Filhos de Deus. Ok. 22. Porque sabemos que toda a criação está gemendo. A criação está gemendo, suportando angústias até agora. Agora o 23. E não só ela, não só a criação, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Qual é o primeiro fruto do Espírito? A santificação do nosso espírito humano. O primeiro fruto
do Espírito é o novo nascimento. Então a Bíblia diz, não é só a criação que está gemendo, aguardando a libertação, mas também o nosso espírito. Nós também gememos. Nós que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos. Da mesma forma, gememos interiormente. E não só ela, não só a criação, mas nós também que temos os primeiros frutos do Espírito, que é a santificação, a justificação, o novo nascimento. Nós que temos isso, da mesma forma que a criação geme, aguardando a libertação. Nós gememos interiormente, esperando nossa adoção como filhos. Qual é a adoção como filhos? A Bíblia explica à frente. A redenção do nosso corpo. O nosso espírito já é filho de Deus, mas agora ele geme, porque está a ver que o corpo não está a corresponder com aquilo que está lá dentro. Então há uma guerra. É por essa razão que quando eu começo a orar, o meu espírito quer manifestar tudo que está lá dentro. A energia que está lá dentro começa a querer sair para fora. E chega no nível que eu não aguento, começa a tremer, começa a gemer, porque há uma energia contrária na minha carne, mas o que está no meu espírito quer sair para fora. Aí começa a se gemer, porque a energia que está no meu espírito está a desfazer a energia que está na carne. Então aí há um gemido. Há um gemido. Existe algo que está em você que quer sair para fora. Existe uma vida que está em você que quer sair para fora, mas encontra uma barreira que está na carne. Então crucifica um pouco a carne e permite essa vida manifestar na sua carne. Quando essa vida que está no seu espírito manifestar na sua carne, doença dizer tchau, não é meu lugar aqui. Agradeça a Deus, curva a sua cabeça. Gaste alguns minutos a orar. Fale com o seu Deus. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus.